Salve, investidores! Bora falar aí hoje da Errani 3, pessoal, a Irani, né, empresa de papel e embalagem, que teve um péssimo resultado no quarto trimestre de 2023. Vamos entrar a fundo, né, e vamos entender por que a empresa caiu tanto assim, né, suas cotações. A empresa chegou a ser cotada aqui a R$ 12,76, né, não tem muito tempo, ali no final de 2023, e daí em diante a empresa veio caindo bastante até chegar aqui nas cotações atuais, principalmente após esses resultados que a gente vai falar tudo hoje aqui, passo a passo, e no final ainda vou mostrar para vocês as projeções da plataforma AGF+. Então, bora lá para os nossos estudos de hoje. Já vamos começar falando aqui sobre a Irani, pessoal, que teve seus resultados aí, né, que chamou muita atenção do mercado, né, porque não foram bons, não. Receita líquida operacional aqui da Irani, né, caiu 5,5%, né, do ano de 2022 para o ano de 2023. Lucro líquido da Irani, aí muita gente gostou, porque subiu aqui, ó, 1,4%. Mas aqui a gente para fazer uma observação, porque esses 383 milhões aqui foram altamente impactados, pessoal, pelo efeito não recorrente. Positivo, inclusive, né? A Irani, ela recebeu aqui uma indenização de PIS/COFINS de 155 milhões de reais, tá? Então, se a gente pegar essa indenização aqui e descontar do lucro líquido que ela reportou, imagina, né? O lucro cairia aqui mais ou menos 41%, né? Se tirar os efeitos não recorrentes dessa indenização. Então, realmente, o lucro líquido da Irani não foi bom. É um ponto de observação aqui, sim. O EBITDA da empresa, os lucros da empresa antes de descontar impostos, depreciações, também foi ruim. Quase aí 9% negativo, né, em relação ao ano de 2022. E os investimentos da Irani cresceram bastante em relação à plataforma Gaia, 942 milhões. E isso está se refletindo aqui no ROIC da empresa, né? A empresa é uma empresa de capital intensivo, sempre está investindo ali em novas máquinas, novos projetos, e o ROIC justamente é o indicador que mede o retorno desses investimentos. 16,6% realmente me parece um bom retorno, tá bom? O custo da dívida da Irani, pessoal, está aqui em 14,2% ao ano. Para uma empresa, talvez isso não seja um custo tão alto assim. Vale a pena lembrar, pessoal, que recentemente a Irani soltou um fato relevante, dizendo aí que pegou um empréstimo no BNDES de cerca de 250 milhões para realizar investimentos na companhia. Bom, pessoal, e aí chegamos então no lucro líquido, né, no trimestre, que assustou tanto aí as pessoas, né? Se a gente olhar aqui, né, uma foto do quarto trimestre de 2022, o lucro foi de 85 milhões, quase 86 milhões. Se a gente comparar com o quarto trimestre de 2023, o lucro foi de 7 milhões, pessoal. Ou seja, no comparativo trimestre a trimestre, o lucro da empresa caiu 91,7%. E aí gerou muita preocupação aos acionistas, tá bom? No dia 23 de fevereiro, a empresa chegou aí a cair 12,04%, pessoal, chegando aí a R$ 9,35. E a preocupação, pessoal, teve razão, né? Porque se a gente olhar aqui até mesmo para os últimos 3 meses, né, o terceiro trimestre de 2023, quando a gente compara, né, o lucro também foi muito ruim, menos 89%, né, comparado aí no quarto trimestre de 2023. Foi complicado esse trimestre, né, para a Irani. Olhando aqui, para a gente começar a entender o que aconteceu, por que o lucro caiu tanto, né? Porque houve dois efeitos aqui não recorrentes, um de 19 milhões e outro de 18 milhões que acabaram impactando. O correto seria a Irani ter um lucro de 45 milhões, que veja bem, mesmo assim, mesmo tirando esses efeitos não recorrentes, que a gente já vai ver isso aqui já, mesmo assim a Irani ainda teria um lucro muito ruim, porque se você comparar aqui nos últimos 3 meses, né, foi menor. E se a gente olhar para o quarto trimestre de 2022, também foi menor. Mesmo sem os efeitos ruins, né, não recorrentes, a Irani mesmo assim teria um lucro fraco no quarto trimestre de 2023. Aí veio os efeitos não recorrentes, piorou mais ainda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é que muita gente falou que esses efeitos foram por conta de PIS, COFINS, alguns efeitos aí, mas isso não aconteceu agora no quarto trimestre de 2023. Essa reversão de PIS e COFINS aconteceu lá no semestre passado, terceiro trimestre de 2023. Foi referente a esses 6 milhões aqui. Esses dois efeitos não recorrentes que aconteceram aqui agora no quarto trimestre de 2023 foram referentes a isso aqui, ó. Pode ver um cinza mais escuro, impairments, a gente já vai ver isso aqui é relacionado a terrenos, ativos físicos, propriedades e também ativos biológicos, tá vendo? Um verde mais claro igual tá aqui. E o que é ativo biológico? Planta, madeira, algo desse gênero, tá? Então, vamos analisar o que aconteceu de fato, né? Por
que aconteceu esses problemas aqui não recorrentes, tá? Lembrando que não recorrência são problemas que não acontecem sempre. Mas por que aconteceram? A gente tem que entender. E eu já adianto para vocês que esse aqui, ó, impairments, parece que foi um erro operacional da empresa. E a própria empresa, eles já colocam aqui, ó, os resultados líquidos foram ruins pelo primeiro motivo, variação do valor justo dos ativos biológicos, que vinham positivos nos trimestres anteriores e ficou negativa no quarto trimestre de 2023. Eles colocam aqui que o prejuízo foi de 19,8 milhões, né, devido à instabilidade no preço da madeira. Olha aí o ativo biológico, tá vendo? O aumento da taxa de desconto utilizada para cálculo do valor justo. E aí temos o segundo problema, que eles colocam aqui, ó. O segundo problema foi devido ao reconhecimento e impairment, que são propriedades para investimentos, tá, imobilizados. Essas propriedades, elas foram compradas, né, com a intenção de obter retorno para a empresa e também mantidos para a venda. Só que o que aconteceu? Ó, respectivos custos de regularização que concluíram na inviabilidade da utilização de determinados terrenos, tá? Não operacionais que impactaram em prejuízo, 28 milhões bruto e 18 milhões líquidos. Então, tá aí, pessoal, algumas propriedades que compraram para investimentos, né, para gerar retorno para a companhia e, no final das contas, na regularização da companhia, concluiu uma inviabilidade na utilização dos terrenos, tá? Então, me parece ser um erro operacional. Então, pessoal, já vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários se vocês têm a mesma visão que eu, que isso me parece um erro operacional ou não, ou se tem uma outra visão. Deixa aí já nos comentários, tá bom? Para a gente trocar aquela ideia. Agora, tivemos coisas muito boas também. Por exemplo, ó, o seu volume de vendas aumentou a cerca de 12,1% em relação ao quarto trimestre de 2022, fruto aí do remap da capacidade produtiva dos novos projetos aí de Gaia 2, né? Ou seja, os novos projetos da companhia e gerando os frutos, né, positivos para a empresa. Agora, o que é difícil entender, por que o volume de vendas cresceu tanto, mas mesmo assim a empresa teve um péssimo lucro no trimestre, né? E a gente já viu que mesmo tirando os efeitos não recorrentes, mesmo assim o lucro foi ruim. E a gente consegue ver isso aqui no relatório, ó. Teve muitas despesas com venda, que aumentaram aí cerca de 36 milhões, 11,5%. Teve aumento aí nas despesas com frete, né, que foi pressionado pelo aumento dos combustíveis. Teve despesas administrativas, totalizaram aí 29 milhões, tá? Um aumento de 2,5% quando comparado ao quarto trimestre de 2022. Teve aí alguns repasses, né, de inflação de acordos coletivos e ajustes de remuneração variáveis. Essas despesas acabaram impactando, né, fazendo que a empresa conseguisse ter um volume maior de venda, mas no final das contas teve um lucro menor no período. Ainda temos, pessoal, uma nova concorrente no mercado, né? A Westrock, né, que fez uma grande fusão com a irlandesa Smurfit Kappa, tá criando uma gigante global no ramo aí de embalagens, tá? E essas duas empresas, elas estão atuando forte na venda aí de embalagens no mercado brasileiro, pressionando os preços para baixo, e a competitividade está aumentando para a Irani, pessoal. Temos que também falar do programa de recompra de ações da Irani, né, que foi encerrado. A Irani, ela recomprou 6,5 milhões das suas próprias ações e acabou cancelando essas ações, né? Ou seja, ela reduziu a sua base acionária. Isso significa dizer que quando a empresa for pagar seus dividendos, ela vai dividir, né, os seus lucros líquidos por uma base acionária menor, né? Isso significa um aumento aí de dividendos para os seus acionistas, né? Isso é muito bom. Uma coisa que a gente vê aqui também, pessoal, é que a dívida da empresa está em 2,07, dívida líquida sobre EBITDA, o que acabou crescendo, né, nos últimos anos, mas mesmo assim ainda está ok, principalmente em relação a dividendos. A empresa tem uma política de distribuição que ela paga 25% do seu lucro líquido, mas se a dívida estiver abaixo de 2,5, dívida líquida sobre EBITDA, a empresa pode pagar dividendos adicionais de mais 25%. E é justamente isso que vai acontecer, muito provavelmente, né? O conselho vai deliberar aqui dividendos para os seus acionistas e eles vão pagar aqui, provavelmente, 1 centavo referente ao quarto trimestre de 2023, né? E depois mais 39 centavos referente aí aos adicionais do ano de 2023. Muito provável que esse pagamento aqui já venha agora e esse pagamento aqui de 39 centavos deve ir lá em abril.
Um detalhe, pessoal, é que esses dividendos aqui costumavam ser maiores, tá bom? Geralmente ele vinha aí em torno de 8 centavos, 6 centavos, né? E agora veio somente 1 centavo, menos de 1 centavo, né? Isso já é reflexo aí da queda nos lucros da empresa. Então, pessoal, se a gente pegar aqui, né, 1 centavo, que a Irani vai pagar quase 1 centavo, né? Mais 39 centavos, vou botar aqui 40 centavos, né? Que a Irani vai pagar até abril de 2024. Se a gente dividir pela cotação atual da empresa, R$ 9,39, né? Multiplicar por 100, dá mais ou menos 4,25% de dividend yield, tá? Sem contar os próximos pagamentos que devem vir durante o ano de 2024. Vamos aguardar para a gente ver, né, qual vai ser o valor desses próximos pagamentos da Irani. Então, pessoal, trazendo vocês aqui para a plataforma AGF+, ó, ticket Honey 3, né, eles estão projetando que a Irani em 2024 vai pagar 46 centavos de dividendos, tá? Eles reduziram as projeções após os resultados da Irani. Para 2025, uma projeção menor ainda, cerca aí de 27, 28 centavos.